Toda semana aqui no Câmara Livre a gente conversa sobre trajetórias de vida e os recortes da vida de cada um, a troca de experiência na nossa missão pública. Hoje a gente vai falar, essencialmente para tentar escolher uma palavra, dinheiro. O que significa dinheiro na sua vida? A ideia de riqueza, de acúmulo ou das nossas economias do dia a dia. Para diferentes classes sociais, a ideia de investimento, se é para você ganhar dinheiro, né, o conceito de ficar rico, a cultura do brasileiro no dia a dia, ou se é algo para você proteger o seu patrimônio, por exemplo, que são dois conceitos, só para iniciar a nossa conversa, completamente distintos do dia a dia. E para isso a gente conversou, está conversando e convidou um especialista, porque ele mexe essencialmente com a palavra dinheiro no seu dia a dia, como assessor especialista financeiro Victor Zomigna Salina, meio espanhol aqui no meio. Muito obrigado por ter vindo falar com a gente. Obrigado pelo convite, Nelson. Victor, você só tem 26 anos, a gente gosta de demarcar o tempo aqui para gravar, né? Estamos gravando no final de 2024 e tem uma série de oportunidades na vida borbulhando o tempo inteiro com a sua própria experiência. Exatamente. Sim. Esses recortes que a gente chama de magia da ideia de escolhas aqui ao longo do tempo. Você contou pra gente que nasceu em São Bernardo, viveu algum tempo lá, com Indaiatuba, enfim, seu pai, sua mãe, a dona Priscila e o seu Marcos. E a gente vai falar de algumas andanças para comentar o que você faz hoje, dos seus desafios e escolhas. Combinado. Mas antes eu preciso saber de você, qual a sua memória afetiva de infância? Se é algo que lhe aconteceu, um fato, uma paisagem, um cheiro, um gosto. Legal, memória afetiva. Eu tenho muito a sensibilidade com o olfato. Às vezes eu entro em um lugar e falo, nossa, esse olfato me lembra a minha bisavó, a minha avó, que ainda estão vivas. Mas acho que uma memória que eu até relembrei recentemente com a minha esposa foi... Eu sentava na beira da estrada para observar fuscas com meu avô. A gente sentava e ficava contando quantos fuscas passavam na rodovia durante o período que a gente estava lá sentado. Então, essa é uma boa lembrança. Legal. Como você é jovem aí, mesmo assim, tem muito fusca por aí, então dá para contar. Muito, e era super divertido. A gente não ficava fazendo nada e era uma memória muito boa. Muito bom. Legal. Quando a gente chega nos 16, 17 anos, o senhor faz pouquíssimo tempo, né, que está na tua vida, então a memória está aí ainda, você sabe que o jovem fala, pô, peraí, ou ele está desesperado, aflito, não sabe o que vai fazer, ou está lá com a pressão, né, da família, todos temos de alguma forma uma coisa, ou não tem a menor ideia do que vai fazer. O que aconteceu com o Victor quando ele tinha aí 16, 17? Então, foi um período muito bom para minha vida. Eu estava quase decidido que ia ser um engenheiro mecânico, seguir os caminhos do meu pai. Tive a oportunidade maravilhosa aí de poder morar fora do Brasil para aprender uma língua diferente, culturas diferentes. Então vivenciei 6 meses nos Estados Unidos, 1 ano na Alemanha. Voltei com o objetivo de ser aí engenheiro mecânico, mudei tudo no meio do caminho e voltei fazendo o cursinho, completei meu ensino médio lá fora e durante o cursinho mudei e vim para engenharia de produção. Então um caminho parecido, mas não idêntico. Mas veja bem, você acabou entrando no intercâmbio e apareceu, por exemplo, os Estados Unidos no meio, uma região, e depois um vilarejo quase na Alemanha, porque, pô, 16 anos tudo bem, mas não é ir acampar na floresta, entendeu? Na verdade, era isso mesmo. A cidade dos Estados Unidos tinha 2 mil habitantes, a da Alemanha tinha 600 habitantes, eram 2 vilarejos, não tinha padaria, não tinha mercado, não tinha nada, o ônibus era 3, 4 vezes no dia. Foi uma experiência campestre para mim, fui um camponês lá fora. Tá, aqui Connecticut, falar com o jeito caipira aqui, que é diferente. Fica aqui região oeste, americano? Fica perto de Nova York, Boston, ali, fica mais para aquela região lá do leste. E já na Alemanha eu morei mais para o sul, perto de Stuttgart, onde tem as grandes fábricas automotivas ali. Entendi. Ou seja, tem um grande centro ali ao redor, embora o lugar que você estava fosse pequenininho ali, o vilarejo mesmo. Perfeito, exatamente. Tá. Mas, poxa, é um jovem, e aí naquela comunidade tanto da cultura alemã, né, diz que o alemão é mais sisudo e tal, eu tive a oportunidade de conhecer alguns lugares da Alemanha. Né, e lógico que não dá para entender isso culturalmente passando 10 dias lá. E o americano, dependendo da região, completamente diferente. A gente fica falando da Times Square aqui, mas tem um cara do interior que é que nem o nosso caipira aqui. Né? Com certeza. Comparando. Ou seja, que sensações você tem rapidamente dessas duas sociedades que você conheceu?
Bom, eu tive duas experiências também diametralmente opostas, assim. Enquanto nos Estados Unidos eu estava numa família que eu tinha irmãos da minha idade, então eu tinha uma relação muito parecida com a nossa. Quando a gente pensa em família, em se divertir, em dar risada, descontraído, eventos de final de semana, essa era o que eu vivi lá nos Estados Unidos. Tá. Já na Alemanha eu morei com um casal mais idoso, 60, 65 anos, eles tinham todos os filhos criados no mundo. E eu cheguei lá, era quase um neto. Então foi como eu morar com a minha avó, um casal mais pacato, num ambiente totalmente pacato. Então foi também uma mudança para mim, mas consegui, acho que, me adaptar bem. Outra curiosidade, tudo bem, o inglês já deveria de alguma forma eventualmente fazer parte da tua vida, porque alguém arrisca aí no inglês no dia a dia que faz parte do nosso currículo. O alemão não necessariamente. Não, na verdade. Você foi zero. sabendo zero de alemão para lá? Não, quando a gente decidiu que eu ia morar lá na Alemanha por um tempo, eu encontrei uma professora na minha cidade, lá de Indaiatuba, que era professora de alemão. Então fiz aulas com ela intensivão, assim, por 6 meses. E Se preparando para ir, ou seja, você foi Exato. avisado que em determinado momento você ia. Perfeito. E durante a minha estadia nos Estados Unidos, eu também optei por não fazer aula de inglês na escola. Eu optei por fazer aula de alemão, porque eu precisava me safar lá do que vinha pela frente. Tá, e é diferente mesmo no dia a dia? Você que foi jovem, conviveu tanto com o americano quanto com o alemão ali, digo, as culturas, o idioma, as gírias. É bem diferente. O pouco do estereótipo que a gente tem mesmo do alemão ser sisudo e do americano a gente vê mais próximo da cultura do brasileiro, não é exatamente mentira. Tem bastante verdade nisso. Eles são mais difíceis de quebrar um gelo, é uma camada maior. Mas quando você consegue penetrar, são pessoas amorosíssimas. Legal. Se eu fosse olhar no cinema, que apenas com uma mania nossa de botar rótulo nas coisas, né, eu ia lembrar do salsichão da Alemanha para lá de lá e do salsichão do hot dog para cá. Não sei se me veio a minha imagem na cabeça, mas os dois nesse aspecto comem umas coisas, umas lambanças assim. A comida igual a nossa não tem. Essa é a grande verdade. A nossa comida é maravilhosa. Agora, olha como é essa questão da roda viva. Você só tem 26, né? Pô, que legal. Um horizonte inteiro para frente, tá aqui com o especialista do mercado financeiro, mas a gente vai rodar ao contrário para chegar lá. Você queria ser engenheiro mecânico, né? Porque o teu pai tá lá e foi fazer engenharia de produção. Produção. Foi uma adaptação de objetivos, de vontades? Foi. Enquanto eu estava lá na Alemanha, eu percebi um interesse por economia no geral. Tá. E veio porque eu não concordava exatamente com a visão que meus pais lá tinham e eu não sabia o porquê. Então eu fui estudar. E aí comecei a estudar, ler livro, ver conteúdo na internet e tal, e me despertou essa chama, enquanto a chama da engenharia mecânica ia apagando. Depois de um tempo eu fui percebendo que eu acho que eu não sou muito bom com motor, eu prefiro muito mais ver pessoas. E a engenharia de produção era o exato meio termo. Eu tinha a lógica da engenharia e eu tinha uma amplitude aí de caminhos para seguir, inclusive o mercado que me agradava. Victor, olha que rico isso, cara. Por mais óbvio que possa parecer para quem eventualmente esteja não acontecendo, isso também aconteceu comigo. Que a ideia do jovem que a gente está falando aqui, cara, de ter que decidir o rumo da vida com 16, 17. Você sabe como é complicado isso, ainda tá com os hormônios pulando, né, e querer a namoradinha, ser o melhor da turma do time, enfim, outras coisas que fazem parte da natureza, mas eu tenho que decidir a profissão que eu vou fazer. Foi convivendo com o casal lá que você foi se descobrindo, então. Exato. E assim, quando eu era criança, queria ser lixeiro, porque gostava de caminhão. E aí fui depois dentista, porque gostava do doutor que me atendia. Então fui evoluindo. E eu percebi, e falo isso, eu tenho uma irmã de 17 anos e falo isso pra ela. Você vai descobrir, acho que a coisa que te apaixona, nas coisas quando você menos espera. Não é naquele momento de você estar na sala de aula necessariamente. Para alguns funciona, mas para mim foi... Cara, eu tava conversando com eles e a visão de mundo deles não batia com o que eu achava que deveria ser. E é ali que surgiu para mim. Aí estava com os olhos e os ouvidos abertos, saber ouvir. Perfeito. Você tem que estar com a mente aberta, acho que é todo momento para aprender coisas novas. Como você está no mundo do que a gente chamou simbolicamente aqui, não por acaso, né, de dinheiro, né? Dinheiro, a ideia do ser humano de ter e ser e realizar as suas coisas. Lógico, tem muita coisa legal aqui. Você ouvia desse casal de idosos, o dinheiro não é tão necessário assim, você não conseguia entender isso. Exato, eu não conseguia compreender. Meu pai empreendedor, batalhando a vida inteira para a gente ter uma condição financeira que fosse bacana, enquanto a minha família lá era muito mais sentido. Cara, acho que o dinheiro não é tão importante, é mais importante
cuidar das pessoas e visão do mundo inteiro, que muitas coisas muito bacanas, outras que eu falava, acho que isso aqui é meio estranho, não batia com o que eu vivi. Tá. E aí eu precisava encaixar as duas visões de alguma maneira. Tá, essas portas foram se abrindo, né, no desenvolvimento, a maturidade nossa, que faz parte desse processo. De repente você vai para São Paulo, aí nós temos coisas muito parecidas. Eu não tinha a menor ideia onde ficava Bauru, cara. Porque eu estou numa outra região, Itaberá, mas está mais ligado a Sorocaba, para o lado de lá, Itapetininga, ou Ponta Grossa e Curitiba, que eram as duas, né? Questão geográfica, embora estão perto, sim, 200 e poucos quilômetros daqui não é nada, né? Na Alemanha faz diferença, que tem a Áustria coladinha ali do lado. Perfeito. Mas, enfim, geograficamente você está num outro mundo, né? Sub-regiões aqui. E só tinha Bauru, jornalismo aqui, vim para cá. Para você aconteceu assim? Foi parecido. Eu estava hoje com a minha então esposa, a gente estava enrolado ou ficando, como dizem os jovens hoje em dia. Tá. E ela veio fazer relações públicas aqui em Bauru e eu prestando várias faculdades, fui aprovado no Rio Grande em Santa Catarina, no Paraná. E também prestei a Unesp, falei, cara, eu acho que eu queria ir para a Unesp. E aí acho que uni o coração com a razão, falei, 3 horas da família é melhor do que 6 horas da família lá no Paraná. Então eu vou para Bauru. Você reduziu distância em vez de aumentar. Exatamente. Legal, tudo bem. Ela é daqui? Ela é de Indaiatuba também, por acaso, e só firmamos nossa relação efetivamente aqui em Bauru. Ela veio estudar para cá também. Também, ela veio um pouquinho antes, 6 meses antes do que eu. Agora que eu entendi, muito bem, tá certo. Escolhas e caminhos da vida, muito bom. Mas o fato é que você, ainda na faculdade, 2022 você terminou engenharia de produção, aí você viu por motor, você tinha visto que não era muito a minha praia, tá bom, gosto de mexer com pessoas, produção, máquinas, protótipos, desenhos também, a matemática estava em você. Onde que entrou o mercado financeiro aí? Legal. Eu sempre tive uma aptidão para matemática e aí quando você olha até, falando um pouquinho de números aqui, o mercado financeiro é um mercado que contrata muito engenheiro por conta da questão da lógica, que era exatamente o que me encantava. Hoje olhando no retrovisor eu sei dizer que era isso. E durante a graduação eu tive a oportunidade de participar de um projeto de extensão chamado Liga do Mercado Financeiro. E lá a gente fazia uma simulação do que deveria ser o mercado financeiro na nossa visão de jovens que não sabíamos o que era, na verdade. Sim. E por lá consegui achar um caminho para me guiar onde hoje o caminho que trilhei. Entendi. Mas aí você fala, mas eu quero ver um pouco mais disso. A Liga despertou isso. Eu vou lá fazer estágio lá na Copaíba, na XP, vou procurar o Fábio Lara, E aí, como é que funcionou? Foi mais ou menos assim. Um dos meninos que estava comigo na Liga tinha conseguido uma vaga de estágio. Vou ser bem sincero, eu não sabia que a Copaíba existia. E aí ele veio e falou, olha, tem mais uma vaga. Você não quer prestar? Eu falei, quero. O meu curso era noturno, permitia. Fui lá, prestei e passei como estagiário. E hoje fazem quase 5 anos que estou na Copaíba. Eu vou pegar um recorte disso, por causa da frase que ele disse, eu não sabia que a Copaíba existia. Você viu o que ele acabou de dizer? Faz 5 anos, ele hoje é sócio, é investidor do próprio negócio, que há 5 anos estava despertando a vida. Entendeu? Do 20 para o 26, aí a guinada, fala de virada de mesa, a sua está girando nos últimos anos muito rápido. Está capotando, né? Na verdade, ela está mudando tudo. Em 3 anos tive a oportunidade de virar sócio da Copaíba e hoje ainda mais atuante dentro das outras empresas que a gente tem também. Agora, pera lá, você chega na bancada, você está muito jovem aqui ainda, 22 anos, 21, cara, a cabeça está girando lá. Aí aquela bancada do mundo de negócios, mercado financeiro, não sei o quê, Trust, XP, você tem que entrar e mergulhar nesse mundo aí, que ele é muito cheio de, como todo, né? Uso o lado da biologia, que tem uma irmã que é especialista, ela fala, meu Deus, quanto detalhe, porque é uma pleiade aí na mão. Muita coisa. Assim, quando a gente está falando de profissionais sérios, eles vão te ajudar no caminho, em qualquer ramo que a pessoa está. Okay. Então, eu fui estudando, fui fazendo certificações, pós-graduação, lendo muito e acabei conseguindo me desenvolver e tendo várias oportunidades aí de fazer nessa fase melhorias. do teu negócio, dos aprendizados todos, né? A vida é sempre um aprendizado, ainda bem. Como é que você coloca a sua área, analista, consultor, especialista financeiro, com o fator de
ter que lidar com o psicológico das pessoas, o fator emocional. Porque o fator emocional, para mim, por mais óbvio que seja, está inteiramente ligado ao negócio, dos medos ao risco. Perfeito. A gente até brinca lá dentro, a gente é um psicólogo que não sabe nada de psicologia, mas sabe tudo de dinheiro, porque a gente precisa ajudar a acalmar o ânimo do investidor. E isso passa muito pouco sobre falar tecnicamente, passa mais sobre entender o que é que encaixa para ele. A gente até comentou aqui, não existe um produto ruim, existe um produto para a pessoa errada. Comercializado da maneira errada, alocado da maneira errada e para a pessoa que não cabe aquilo lá. Então a gente precisa encaixar as duas coisas e para isso eu preciso entender o que está não falado, o que está dentro da cabeça da pessoa e absorver esse tipo de informação. Legal. Isso é fundamental, né, de entender o ser humano como um modelo de negócio, ao longo da experiência e do que ele tem, inclusive dos seus medos, no sentido positivo mesmo, das coisas que ele não conhece. O brasileiro é uma coisa à parte, né, do mundo desconhecido. Imagina você conversando esse mesmo bate-papo com um americano aqui do lado, e se tivesse uma outra cadeira aqui do lado com um alemão, né? Duas culturas completamente diferentes da nossa, para a gente falar o seguinte para eles: olha, eu não consigo entender vocês, eles falando para nós. Vocês têm medo de comprar uma ação no mercado financeiro porque não conhecem, mas aposta em bet, que é 1 em 1 milhão a sensação de que você vai possivelmente ganhar. Perfeito. É aquela troca, né? Enquanto os países que eu já consegui morar e absorver um pouco da cultura conseguem entender que dinheiro vem demora para ele chegar, a gente parece que tem uma gana de querer ficar rico muito rápido. E essa vontade faz o show das bets aí acontecer. Lá nos Estados Unidos, os portfólios têm 60% em ações. Para começar a conversa. E aqui o brasileiro que tem 5% está desesperado porque está super agressivo. É cultural. Por outro lado, pensando nisso, então, de novo como modelo de motivação e negócios, para o seu campo você fala, nossa, tem um universo inteiro aberto aí, porque esse povo vai precisar ser garimpado para entender que é aqui o caminho, que você pode trabalhar com prazo, com tempo, com demora, um pouco mais ou um pouco menos para você atingir seu objetivo, já aí com um nível de segurança. Exatamente é para isso que a gente entra, a gente precisa fazer as pessoas compreenderem que o mercado financeiro, ele até parece grego, mas na verdade ele é mais simples do que parece. Aquilo que a gente sempre admirou, nossa, fulano ganhou bastante dinheiro porque comprou uma empresa, porque tem uma empresa. É a mesma coisa, eu só quero que você faça isso comprando uma grande empresa. Vitor, nesse sentido eu vou comentar aqui como leigo, né, e enfim, com aplicações pequenininhas e tal, mas tentando abrir o horizonte, inclusive, daquele que não... Vou usar a expressão agora fatal, que não poupa. Aí poupar é guardar alguma coisa para ter um rendimento. A ideia de poupar e guardar, o brasileiro vai lá e coloca uma fortuna na poupança, de novo voltando à questão cultural, o americano e o alemão olhando para a gente e fala, gente, não faz sentido, esses caras pagam muito pouco para vocês. Exatamente, a gente tem centenas de bilhões de reais na poupança e o brasileiro entra com a cabeça de que é a coisa mais segura do mundo, quando eu tenho investimentos talvez mais seguros, que vão te dar uma rentabilidade muito superior. O americano e o alemão, eles estão acostumados com taxas de juros, né? Então, quanto rende o dinheiro, muito menores. Então, se eles até olharem a poupança no número, eles até vão ficar impressionados. Mas se eles abrirem um pouquinho o olho, eles vão ver que tem outras coisas com o mesmo risco e que te remuneram muito mais. Outras duas simbologias, estou usando várias aqui, né, do mundo da psicologia, para entender, na verdade, o ser humano e as suas descobertas no nosso bate-papo. Vou usar a expressão, e se fique à vontade para me corrigir, chamado onda. O mercado financeiro, como nos outros lugares, tem a onda, como tem aí na TV a onda dos bets que a gente já falou. O brasileiro é um apostador, não adianta, tem uma cultura arraigada aí, né? Aquela cartelinha, eu lembro da zebrinha, que não é do teu tempo, Não, você não conhece. Do Campeonato Brasileiro, coluna 1, do 2, todo domingo à noite tem que esperar a zebrinha falar, se deu zebra, tipo o time favorito, certo. Né? Perdeu, aí era zebra e caía por terra, acertou 11 jogos e errou o 12º, se lascava na cartela. Essa era a cultura da zebrinha. Ou seja, o brasileiro quer arriscar, ele quer ver lá, o que é incompatível com o que a gente está falando aqui, né? Acabamos de falar que ele quer arriscar, bota dinheiro no lugar que rende menos e vai na aposta. Agora, do outro lado, pegando o outro extremo, essa cultura do mercado financeiro das ondas, ainda mais com redes sociais. Como é que você lida com isso? Porque aparece lá os gurus, os coach, né, no nome bonito antes lá, vendendo maravilhas. E tem ondas, né, de produtos
produtos que, na verdade, não são aquilo. Não, um dos nossos sócios, o Valdir, ele fala bastante lá que hoje existe muita informação sobre o mercado financeiro, mas existe pouquíssimas pessoas informadas passando essa informação. Então, o que acontece estão inundando as pessoas de um monte de coisa que parece que é a menina dos olhos e que é ali que é o grande caminho. E, na verdade, a coisa... investir é chato, Nelson. Essa é a grande verdade. Investir é muito chato, porque não é rápido. É chato, é monótono, não adianta eu olhar todo dia. Investir é fazer o feijão com arroz. Só que fazer um feijão com arroz bem feito, é boas escolhas. Então, assim... Como é chato, acho que pouca gente se sente atraída por isso hoje. Isso, e quando eu falei de ondas, para acrescentar outro item, eu comentei contigo aqui fora do ar, quando surgiu no sentido de público, para eles já existe há um bom tempo, fundos imobiliários. Olha, fundo imobiliário, aí um cara falou para mim, olha, você vai ser o dono de um negócio, você vai ser o dono, não o inquilino, vai ter um tijolinho seu lá, só que é de um grande empreendimento, vai ser um grande complexo de galpões, logístico, não sei onde, e você está investindo junto com o cara, lógico, tem um grande investidor, o grupo, você olhar no meio lá e você vai ganhar com aquele aluguel um pedacinho, vai repartilhar com você. Fala, opa, legal isso aí. Aí, só que depende muito de você entender isso, ou ter um especialista para te explicar, pera lá, mas que galpão que eu estou comprando? Exato. Né? Exatamente. É o do Zezinho ali que inundou, tá na Baixada, ou é de um grande grupo do lado do aeroporto de Guarulhos, porque tem encomendas lá com contratos dos próximos 10 anos? Exatamente, é a questão de fazer boas escolhas. E a gente comentou aqui um pouquinho fora do ar, como você bem disse, os fundos imobiliários, e que para você não encaixou. E para mim, eu tenho 50% do meu portfólio nisso. Eu amo de paixão. Então, assim, é isso que eu estou falando da psicologia, voltando para a parte filosófica da história, cada pessoa é única. E essa é a parte mais linda do nosso trabalho. Como cada pessoa é diferente, eu preciso estar me adaptando e me moldando o tempo inteiro para poder atingir a expectativa da pessoa. E como você lida com outro fator que no brasileiro, culturalmente voltamos para ele aqui, porque além dele querer coisa muito imediata, ele tem um pavor de montanha-russa, né? E o mercado financeiro tem os produtos que a montanha-russa faz parte do negócio. Além de não ter a resposta no tempo rápido e imediatista que ele culturalmente quis ter, não, eu quero ganhar dinheiro rápido, aqui vira até uma crise de ansiedade, ele fala, puxa, danou-se, foi para baixo o mix do meu negócio aqui no multimercado, né? Tá, o Lula falou uma bobagem lá, o título da Petrobras foi calma, que tem amanhã. Exatamente. Tem uma frase que eu li recentemente, que a volatilidade, que é exatamente essa montanha-russa, né? Esse sobe e desce, na verdade, ela não é para dar pânico, ela é para trazer a sensação de que agora eu tenho uma oportunidade. Se aconteceu e o mundo não acabou, e normalmente o mundo não acaba, ali é onde a gente deveria estar entrando. E como você falou, só para complementar, claro, o brasileiro, ele não tem medo de arriscar. E aí, voltando para o assunto das bets, você não tem medo de arriscar. O brasileiro é agressivo, mas ele é agressivo para coisa errada. Né? Então ele podia agressivar e aproveitar várias oportunidades de ganhar dinheiro. Por isso é que eu repito a máxima aqui, né? Estão fazendo papel de coach sem ser aqui no meio do caminho, logo do bate-papo nosso, para falar com as pessoas de esse grande mercado dessas pessoas de se entender um pouco mais e entender o que é esse negócio. Aí eu falei para você de um outro conceito. Existem milhares aí que estão no mercado financeiro já, um pessoal que está aprendendo, está querendo se arvorar a aplicar por conta própria. Eu, por exemplo, tomei a opção, eu vou buscar uma agência com 2 conceitos. Eu não tenho tempo para isso, como milhares de pessoas. Eu não vou ter tempo para entender esses papéis, cada um deles, e muito tempo, parâmetro aqui de analogia, de ir na feira, como eu preciso toda semana, para escolher a melhor fruta de época com o melhor preço em relação a isso. Por isso eu vou buscar um assessor financeiro, porque ele come, bebe e dorme isso todo dia. Foi um conceito que eu usei para buscar uma agência. O segundo, para você poder comentar os dois, eu não quero banco. Banco é uma grande estrutura que, além de trabalhar com o meu dinheiro, faz parte do sistema, ele vai me cobrar tarifas. E não ser banco, para mim, é o que chamou a atenção de agência. Perfeito. Acho que a analogia é assim, puxa, se eu tenho uma dor no dente, eu não vou no açougueiro, eu vou no dentista. Se eu tenho um problema financeiro, por que eu vou procurar alguma coisa, alguém que não é especializado, se eu posso procurar alguém especializado? A gente acredita piamente de que onde a pessoa vai ganhar dinheiro é na profissão dela, é onde ela é boa, onde ela consegue se diferenciar.
E o nosso trabalho é trazer tranquilidade. Olha, não se preocupe com o seu dinheiro, preocupe em ganhar mais dinheiro. Com o seu dinheiro eu estou aqui para te auxiliar. E essa é a nossa proposta de valor. E quando a gente entra numa empresa, no nosso caso local, com que você tem proximidade, fugindo das grandes estruturas, mesmo utilizando-se hoje de grandes estruturas, porque é lá onde a gente consegue de fato investir o nosso dinheiro, é onde a gente consegue diferenciar um serviço do outro. Não tem problema investir em um grande banco, desde que o produto que você esteja escolhendo seja um produto adequado. E isso, só alguém próximo a você vai conseguir te ajudar. De que forma o e-commerce, a ideia do mundo digital financeiro, quebrou um pouco essa lógica da proximidade, que é uma outra cultura nossa, falando dos pequenos vilarejos aqui. Nós estamos, eu costumo dizer, numa cidade de 400 mil habitantes, mas onde na padaria da esquina, nos lugares onde você está, isso vale para as micro-regiões, chamados bairros, né? Você tem mini-cidades. Estamos numa cidade grande, onde no fundo ela é pequena, porque as pessoas se conhecem com muita facilidade, com todos os instrumentos aí. E aí, não necessariamente o cara está vendo o rosto do Vitor para poder, a hora que ele fala, olha, vai num fundo imobiliário com esse dinheiro aqui, que como você me falou, que você só quer essa resposta daqui a 2 anos, ou seja, você tem um tempinho para guardar ele aqui, neste momento é uma boa pedida. De ele não estar vendo o teu rosto necessariamente. Mas ele sabe que eu tô lá. Eu não sou um robô, eu não sou nada, mas eu tô lá. Ele vai me encontrar caminhando na Getúlio, ele vai me encontrar no supermercado. E acho que a relação de confiança ela é formada assim, ela é formada no entendimento das pessoas. E às vezes eu falo para os estagiários que, como eu, entram lá na empresa, eu falo assim, olha, tem cliente que tem perfil para ser atendido por você e que tem perfil para ser atendido pelo outro. E a gente precisa manejar o como a pessoa espera ser atendida. Tem pessoa que só vai falar com você se for presencialmente. E se você não tem tempo para fazê-la, você não é a pessoa correta para atender essa pessoa. Então, a gente precisa não só adaptar a gente ao cliente, mas o cliente com a pessoa correta. Então, é uma brincadeira de xadrez psicológico. Afinidades de perfis também ali. Perfeito. Tanto do assessor quanto daquele que está do lado de lá. Perfeitamente. Eu preciso encaixar todas as peças para a gente conseguir ter de fato algo que seja prazeroso e vantajoso para ambos os lados. Legal. E isso tem que ser uma questão, parece óbvio, mas muito franca mesmo, porque você pode ter uma mulher, por exemplo, ou um homem, que ele é comedido, não sei o que, do jeito dele, é o perfil dele. Ele fala, puxa, usando a linguagem de, ó, bateu a minha veia melhor aqui com esse. Ponto, é com esse. Perfeito. A gente tem assessores que têm discursos mais incisivos e a gente tem assessores que têm discursos mais técnicos, outros que têm discursos mais delicados, que vão explicando mais calmamente. E eu tenho clientes para todos os tipos. Cada pessoa se simpatiza com um e a gente vai encaixando. Puxa, a gente tem sócias mulheres que atendem clientes diversos, de diversos tamanhos, sócios homens que atendem clientes que gostam de coisas desse discurso mais delicado. Então, assim, é a versatilidade, é trazer a proximidade, isso que faz a grande diferença. Muito legal. E pensando nessa questão da analogia das grandes feiras que eu acabei já fazendo aqui, né, que tem frutas e legumes, os produtos do mercado financeiro aqui do lado de lá, do lado de cá, a gente recebe o boletim, enfim, lá, financeiro toda semana, no e-mail, dá uma olhadinha lá, mas puta, eu não estou entendendo, esse negócio aqui não rodou direito, ou seja, estabelecer, parece óbvio de novo, uma relação de uma palavrinha mágica que se chama confiança. Quando eu adquiro confiança no meu assessor, eu falo para ele, cara, ele está lidando com o meu dinheiro lá, ele não vai poder pisar na bola comigo. Naquele momento, do que ele conseguiu ver de leitura, às vezes o mercado tem uma surpresa ou outra, ele vai tentar me dar a posição que ele acha mais adequada. Exato, é confiança e honestidade, né? Então, a gente estabelece essa relação de confiança e ela é para os dois lados. A gente consome as coisas dos nossos clientes também, igualmente. E honestidade, né? Eu não sei, eu não tenho bola de cristal, eu não sei o que vai acontecer no futuro, eu tenho probabilidade. Então, qual a chance desse negócio acontecer e quanto que isso pode dar de oportunidade para o meu cliente? Eu apresento isso de maneira sempre mais transparente possível. Eu acho que isso aqui é um bom negócio. Esses são os nossos riscos. Se os dois lados estiverem cientes disso, a chance de dar errado é muito baixa. Legal, vou falar um mix aqui muito simplesinho do dia a dia, né? Liguei pro Caian, já estou falando o nome dele aqui, falei, Caian, é o seguinte, olha lá, um mix hipotético. Eu tenho aqui esses 30 mil reais, eu preciso trabalhar com ele em espaços de 20 dias, porque eu estou gerenciando um outro negócio aqui
que pode fazer, eu posso precisar dele, né? Tem um negócio lá para ajudar a minha filha e tal, mas esse outro 100 mil aqui, eu já estou pensando nele trabalhar daqui 2 anos, ele não vai me pegar, olha, a previdência privada lá, não vou resgatar, já deu a minha idade, começo a mexer lá atrás, já estou querendo que você me proponha outro negócio. Ou seja, eu estou com 3 pacotinhos diferentes, cada um com um objetivo. Perfeito. A gente divide o portfólio, que a gente fala que é o conjunto dos investimentos da pessoa, em várias caixinhas, você chamou de pacotinhos. Então, é a caixinha de consumo imediato, é a caixinha de consumo de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. E a gente vai adequando a quantidade de riscos, qual produto, qual a proporção desse produto para deixar condizente com a dinâmica da vida da pessoa. E o nosso trabalho, ele é um trabalho que ele precisa de atualização constante. Porque a sua vida muda, você é uma pessoa, você está vivendo, sua vida é dinâmica. Então, hoje, a sua necessidade de curto prazo, ela é de 10% do seu patrimônio. Amanhã pode ser de 20% ou pode ser de 2% e tudo muda. Então, nosso trabalho é um trabalho de acompanhamento constante para que as caixinhas estejam bem divididas e adequadas para o seu momento de vida. Legal. Eu comentei uma outra questão, de novo, que era meio sentimental, né, do brasileiro do dia a dia, que é aquele que da geração analógica, que não é a sua, né? Você só viu dizer, e eu estou aqui no meio do caminho para te comentar isso, que gostava de sentar na frente com o gerente. E aí ficava uma loucura, porque você tem uma cidade, por menor que fosse do vilarejinho que você tenha lá, não dá para você atender 50 pessoas no mesmo dia. O mundo virou uma transformação que é uma loucura, né? Parece que foi ontem, né? E foi ontem. Só que você vai fazer isso hoje de forma eletrônica, se não prestar atenção, está conversando com o robozinho. A ideia de banco me incomodava, eu falava para você, porque esse banco vai pegar o dinheiro, vai trabalhar com o dinheiro, ok, eu já entendi a lógica do mercado, mas eu não quero ficar dando tarifa para esses caras não, né? Então eu preciso pegar algo menor, mais perto de mim aqui, onde eu posso ter a ideia do contato com o antigo gerente, entendeu? O formato que o Muli mudou em 2 conceitos? Exatamente. Ele é um contato majoritariamente digital com opçãozinha. Se eu precisar, eu vou lá, bato na porta, eu vou conseguir ver uma pessoa e ela vai me ajudar. Acho que isso faz diferença. Quando você trabalha em questões de títulos, você tem uma série de portfólios, a gente não vai poder falar nem 5% deles aqui. Comentei com você uma outra, de novo na ideia do comportamento cultural para o nosso bate-papo, fazer recortes aqui. Eu guardei algumas coisas do dia a dia. Por exemplo, pega o cara que é muito medroso, que é amigo, naquela conversa do bar, do futebol, lá fala, cara, você está com medo? Tá, não sei o que. Aposta num título brasileiro, título do governo. Porque se o seu país for quebrar, tudo bem, então você está falando que todo mundo vai para o espaço, né? Então, se você está com tanto medo assim, vai conversar com alguém para o cara fazer isso. Ou seja, a gente tem nessa lógica que você falou de um pacotinho e a estratégia para cada um, a palavra-chave para tentar colocar a mesa. Exato. A gente comentou aqui dos títulos públicos, como você bem trouxe. É a dívida do governo. Tem algo mais seguro do que a dívida do nosso governo quando eu comparo com a poupança de um banco? Se a dívida do governo quebrar, a poupança do banco já virou história, né? E assim, é um investimento super acessível, né? A partir de R$30 a pessoa tem acesso a fazer isso, direto no aplicativo do próprio governo. É impressionante a facilidade que temos hoje de investir nesse tipo de coisa e quão pouco ela é acessada. Já aproveitando a sua experiência e nos nossos recortes falar um pouquinho de um mix aqui de algumas coisas, eu confesso que como jornalista, leigo do dia a dia, eu me desencantei um pouco com a ideia do brasileiro de ele querer fazer poupança ao longo do tempo, a palavra poupança não no sentido da caderneta de poupança, de poupar aqui, com os chamados títulos de previdência privada. Porque quando eu via lá, por exemplo, se você não soubesse escolher coisas básicas, como, vou fazer a taxa decrescente de pagamento dos impostos, né? Que eles vão cobrar, você pode escolher completamente errado, uma bobagemzinha se você não pensar o mínimo para perguntar para o seu assessor VGBL, PGBL, entender a lógica, eu vou me lascar lá na frente com o imposto de renda. Aí o que me chamou a atenção, só para colocar aqui, daria um programa específico para isso, você vai falar, não, mas mesmo que pague menos nessa lógica, vou procurar uma tabela decrescente de imposto de renda para ter uma longevidade, não é coisinha para 5 dias, era para 50 anos, eu joguei para frente mesmo, 20 anos. Deu certo, porque aí eu fui trabalhando com o tal dos 12%,
que o governo, na lógica atual, me aceitava que eu fazia dedução. Ou seja, eu sempre falava que menos dando um pouquinho menos aqui, fazendo um briefing da Previdência Privada, essa diferença fazia diferença para mim. Exato. E assim, a Previdência Privada é um produto interessantíssimo, mas a gente vê ele muito mal utilizado. Você teve uma experiência muito boa, a gente pega pessoas com experiências que não foram legais e a gente adequa. A gente não pode, como fala, demonizar o mensageiro, né? A mensagem, a gente tem que demonizar o mensageiro que passou ela errada, né? Então o produto é muito bom, a gente adequa ele para você, a gente faz ele ser correto. É um investimento perfeito para quem tem prazo. Como você falou, uma tabela decrescente, menor alíquota de imposto que existe hoje, é na Previdência Privada. Então, assim, é algo excelente para a gente ter, e como você disse, dá um programa inteiro. Eu posso passar horas falando de Previdência Privada aqui. Pensando em não demonizar, de novo, a gente vai estar no psicológico, no comportamental e no mercado financeiro o tempo inteiro no nosso recorte aqui, sem marcar que fosse o caminho no nosso bate-papo, né? Isso que é legal. Offshore. Trust, a gente falou aqui, eu entrevistei recentemente o Eduardo Cunha, né? E foi demonizado o trust porque no mercado lá os promotores foram atrás, não, você tentou aí, o Eduardo Cunha, esconder o seu patrimônio com esse negócio, esse modelo chamado trust aí, que são coisas, e ter, aí pensando naqueles que investem lá fora, né? Tem médias e grandes empresas, holdings familiares e tal. Offshore é um negócio absolutamente legal, tranquilo. Parece que quem tem offshore está lá escondendo dinheiro em paraíso fiscal. Não, assim, tem gente que esconde dinheiro debaixo do colchão, isso quer dizer que é errado, né? A offshore, na verdade, ela é só uma alternativa da pessoa investir lá fora e aproveitar, que a legislação brasileira permite, existem legislações que não permitem, a nossa permite, que a pessoa faça isso da maneira mais eficiente. Então, é a mesma coisa. Puxa, se meu carro faz 10 km por litro na gasolina e faz 11 na aditivada e a diferença é quase nenhuma no preço, por exemplo, eu vou na aditivada, é mais eficiente. As duas estão corretas, mas é mais eficiente. Então, trust, abrir uma empresa offshore, possuir holding patrimonial, holding familiar, holdings imobiliárias, tudo isso é legal, desde que a pessoa cumpra todos os requisitos da nossa legislação. Lógico. E aí, para aproveitar a oportunidade, aí, poxa, eu tenho um patrimônio um pouco melhor aqui, quero ir lá para o mercado de fora que está pagando melhor, eu tenho uma das condições e requisitos, olha, é muito mais tranquilo, legalizado para você. Se você tiver a empresa chamada offshore, não demonize, vai entender o que é isso, para você se beneficiar dentro da lei das vantagens que o mercado oferece. Perfeito. E hoje, lógico, guardado as proporções de patrimônio, é algo super acessível você ter uma empresa dessa. E normalmente, além da abertura, já vem junto com o serviço de manutenção dessa empresa, por mais que ela não tenha sede física, você precisa fazer a manutenção desse CNPJ, vem junto contador, vem junto as mudanças da legislação que aconteceram já adaptadas para você fazer a declaração no seu imposto de renda. Então hoje é um mecanismo altamente transparente, altamente 100% legal e eficiente para as pessoas e para as famílias. Agora, Vitor, um outro recorte, nessa sua experiência de vida, a mesa virando, capotando, como você disse ao mesmo tempo, genial aí, com 26 anos só, você sai de estagiário há pouquíssimo tempo, pensando em respostas, né, profissionais ao longo do tempo, e se torna um sócio, um investidor do próprio negócio. Você já parou para pensar nesse espaço de tempo que isso foi muito rápido contigo? De vez em quando eu paro para refletir sobre isso e falo, nossa, não sei se eu estava na hora certa, no lugar certo, se eu de fato fiz alguma coisa diferente, mas foi uma oportunidade maravilhosa e assim, sei que vai fazer muita diferença nos meus anos a vir, porque hoje eu olho para trás e falo, nossa, foi muito rápido e foi muito bonita a trajetória até aqui. Legal. A gente está falando de várias coisas aqui, no fundo, sobre a cultura do desconhecido, né? Como ele interfere nessa nossa cultura específica do brasileiro aqui, dos outros mercados. Falei para você que acabei de vir numa palestra com, enfim, uns amigos e veio o cara da XP de São Paulo e ele apresentou a planilha. Olha, cara, tem muitas coisas aqui. Você está com receio e tal? Olha o dólar. Bateu qualquer tipo de investimento nos últimos 10 anos. Então, se quer segurança, fica falando do mercado americano, que os russos estão lá, que o euro não sei o quê, mas olha para o dólar. Não tem outro produto na tabela que ele mostrou que não tenha dado certo melhor. Exato, assim. A gente fala de proteção e diversificar nas nossas caixinhas. Uma caixinha muito importante é pular a fronteira, pular a cerca pro
para o próximo lado. E o dólar hoje é a moeda mais importante do mundo, é onde nos Estados Unidos temos as grandes oportunidades, o grande volume de dinheiro. Então, assim, de fato, eu não posso só diversificar um pouquinho na renda fixa, um pouquinho no fundo, um pouquinho na renda variável aqui no Brasil. É importante eu estar com o pezinho lá fora e hoje é super acessível. No nosso bate-papo aqui do Recorte com o Vitor, agora vem o momento mãe de Ná, que a gente falaria lá na conversa do dia a dia. A gente acaba de sentar aqui, de novo aconteceu, o Galípolo vira a indicação para o Banco Central, Campos Neto, no Horizonte, a gente está gravando em setembro de 2024, só para demarcar o tempo. Nos últimos meses, o Lula, o governo pressionando, tem que baixar a taxa de juros. Então, vou pegar dois momentos. Se eu pego 2022 para 2023, a mudança da questão presidencial, a gente tinha lá, só para lembrar, como um grande elemento, falando o seguinte, o mercado financeiro, se eu conversava com especialistas como você, falou, olha, está quase 14%, está muito alta essa taxa Selic aqui. Apostava-se que em um ano por aí fosse baixar de 2 dígitos. Acabou não acontecendo. O que eu falo? Ninguém tem bola de cristal, uma coisa que você sente que pode acontecer, os governos, né, estão aí para atrapalhar a vida dos outros ou não, é assim, você vai vendo a realidade, isso acabou ainda ficando acima de 10%, 11%. Não chegamos aonde falaríamos que podia chegar. Neste momento, olhando então para 2025, tem a inflação de novo, sempre teve, pressionando a ideia de que a taxa de juros possa, como quer o governo, cair abaixo dos 2 dígitos. O que vocês conversam hoje? É possível pensar isso para o ano que vem? Hoje o mercado quase deixou de acreditar nessa possibilidade. A gente, vindo para cá, dei uma olhadinha antes em como estavam as probabilidades. Falei já, segunda vez que eu falo isso, né? Mas qual que eram as apostas dos grandes jogadores aí do mercado? Hoje 15% apostam em manutenção, ninguém aposta em queda e todo o restante em algum tipo de alta da taxa de juros. Hoje as projeções, por exemplo, da XP são em 11,75 para o final do ano que vem. Para o final desse ano, perdão, e manutenção basicamente no ano que vem. Então, assim... Continua em 2 dígitos, para usar uma linguagem. Continua em 2 dígitos. Então, hoje parece pouco provável que a nossa taxa de juros venha para baixo de 10%, para ir para o dígito único aí. Minha opinião, eu acho que eles estão corretos. Porque o governo vai pressionar, mas eu não acho que vai vencer. As trajetória, né, as condições fiscais, olhando mais uma série de questões de caminhos, a nossa areia movediça aí dos setores políticos, o mercado não é bobo, né? Ele começa a enxergar, olhar lá, né, no sentido macro e micro, e fala, não é que ele está achando que não vai dar certo, é que ele fica olhando que a resposta não vem tão curto prazo como o governo quer assim. Exatamente, a gente até brincou de mãe de Ná e o mercado é meio mãe de Ná no sentido assim, ele precisa fazer as apostas dele para o futuro, mas o mercado ele gosta de olhar para frente e tem gente que gosta de demonizar o mercado, né? E na verdade não, ele quer que tudo dê certo, é muito melhor que tudo dê certo, todo mundo prospera. Nesse momento ele fala, eu tenho muito mais chance de dar errado do que dar certo, então eu preciso apostar nas coisas dando errado. Aí tem um outro conceito que eu guardei aqui por causa disso, lembrando da loucura que é entender economia e mercado. A gente está falando há pouquíssimo tempo, né, que a gente estava com a taxa Selic lá de 2% aí no meio do governo Bolsonaro. Agora a gente está falando em quase 14%. O cara lá fora, e ainda mais, ó, de novo, né, a cultura geral do brasileiro aí, que nem tem tempo de ver isso, ele fala, cara, eu não consigo entender. Ontem eu tinha que espremer a minha margem aqui e postar direitinho para ganhar pouquinho. Agora estou com maior dinheiro. Aí eu vou usar um outro conceito para aproveitar esse briefing. Aplicação financeira no conceito de alguns mercados não é necessariamente ganhar dinheiro. Nós temos a pressa imediatíssima aqui, mas é proteger o patrimônio. Isso. Mais importante do que ganhar é não perder. E até um dos maiores investidores da história, Warren Buffett, é um velhinho, tem 90 e pouquinhos anos, ele fala que a regra número 1 é não perca dinheiro. O nosso grande papel é assim, como que eu faço para que no cenário mais adverso de todos, o meu patrimônio no mínimo fique igual? Óbvio que não é o que eu quero que meu patrimônio cresça muito, mas eu tenho que pensar sempre com esse cenário em vista.
Então, a gente precisa fazer mecanismos de proteções que sejam adequados, seja na alocação, seja fazendo uma alocação arrojada com proteção, de várias maneiras, para eu conseguir manter o meu patrimônio e, pelo meio do meu trabalho, da minha força laboral de fato, conseguir ir aumentando, com o investimento só me garantindo uma base sólida. Legal, usando a ideia de novo da caixinha, que eu que estou fazendo analogias minhas, né, superficiais e simplistas, ok? Que se eu consigo, no esforço dos meus ganhos do dia a dia, trazer mais um pouquinho para a caixinha, eu vou tentando ter a ideia de aumentar o volume. Mas a ideia originária, na cabeça cultural, né, seria de proteger para esses grandes caras que a gente lê. Ele fala, eu quero primeiro proteger o meu dinheiro, depois eu vejo se o resultado acaba gerando outro efeito. Exatamente, exatamente. Tá, se você falasse então para 2025, hoje olhando esse mercado que fica fazendo isso, a gente está nesse cenário um pouco mais conservador, o caminho, mas nada também olhando o outro inverso que pense em falar, usando os políticos lá. Não tem marola à vista para frente aí, apesar de a gente ter eleição e governos também. Não, é assim, para o ano que vem, o que a gente está vendo vai ser, novamente, uma repetição de 2023 e 2022, onde investimentos conservadores tendem a ser mais vitoriosos e mais confortáveis aí de se manter posição, e com as oscilações, as montanhas russas ao longo do caminho, talvez abrimos aí oportunidades, caso a lição de casa da parte do governo seja feita, abrimos oportunidades para começar a aumentar o grau de risco, mas para o ano que vem eu ficaria atento no tema taxa de juros ainda bastante alta e no tema a inflação pode fugir do controle. Legal. Agora eu vou colocar o Vitor numa situação do dia a dia prática, absolutamente de bate-pronto aqui, em curto tempo. Tenho 100 mil reais na mão. Acabei de te conhecer e chego lá na XP e falo, só que é o seguinte, a realidade desses meus 100 mil neste momento é 50 mil, eu não tenho preocupação de tempo. A minha vida financeira está tranquila aqui, com os meus ganhos, do que eu faço no meu trabalho, eu posso pensar em longo prazo. 25 mil eu preciso deixar uma reservinha aqui de pelo menos 15, 20 dias, para um mês, e 25 mil está voando. De bate-pronto, o que você pensaria para começar uma conversa? Bom, eu vou assumir que essa pessoa é moderada. Eu primeiro precisaria entender o perfil de risco, mas vamos assumir aqui para o nosso exercício que ela é uma pessoa moderada. Para esse dinheiro que precisa de curtíssimo prazo mesmo, eu iria ou para títulos públicos de alta liquidez, então o Tesouro Selic talvez seria uma boa alternativa, ou fundos que rendem a mesma coisa. Para esse dinheiro, mais para 30 dias, como você bem disse, eu iria para alternativas investindo também em renda fixa, mas numa renda fixa que eu consiga resgatar. Então, um bom exemplo são fundos aí de crédito. Acho que deve ser um cenário de rentabilidade bem positiva para eles no ano que vem. E para esse dinheiro, 50 mil que eu não tenho preocupação, eu olharia com carinho para títulos atrelados à inflação de prazos um pouquinho mais longos. Muito bom, tá vendo o exercício? Colocou para ele poder fazer. Essa é a questão de uma pequena simulação rapidinha aqui, em 1 minuto, ele fez muito rápido, para um começo de conversa, de entender a vida de cada um. Vitor Zomigna Salina, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui desse bate-papo aberto, assim, franco, desses recortes nossos. Obrigado você, Nelson, adorei essa experiência. Muito legal. A gente falou sobre experiências de vida, recortes, né, com a nossa vida fazendo pulverizações o tempo inteiro. A gente conversou hoje com o Vitor Zomigna Salina, que nasceu em São Bernardo, foi radicado em Indaiatuba, veio fazer engenharia por causa do pai, acabou trazendo junto o Horizonte do Coração, junto com a formação da sua família junto, entrou em estagiário lá na Getúlio Vargas. Se você não conhece lá XP Copaíba do Valdir e do Fábio Lara, tem aquele tourão gigantesco lá na frente chamando a tua atenção, tenta ver o que é isso se você não conhece, e está nesse momento, olha o que é a vida, oportunidade, sonhos, planejamento, e não deixar de querer apostar nas suas virtudes e vocações. É sócio do negócio em tão pouco tempo. É isso. Às vezes a vida está girando, às vezes ela capota, mas a gente precisa aceitar as nossas vocações e, mais do que isso, apostar nos nossos potenciais. Que isso fique para você do nosso bate-papo. Até o próximo.